E o Flamengo tem em mãos uma proposta de 330 milhões de reais que vai deixar muito corintiano bravo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também sobre a fratura já constatada em Yuri Alberto, timão que corre o risco de não passar para a próxima fase do Paulistão. Fala ainda sobre o São Paulo e as negociações com o Oscar. Será que o meu atacante pode retornar ao Morumbi em 2025? Tudo sobre o Vasco da Gama que venceu o Botafogo e entrou para a zona de classificação do Campeonato Carioca. Falo também sobre o Palmeiras, sobre a vitória esmagadora da Record contra a Globo com a transmissão do Clássico Paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira. Sim, na segunda também dá para você se divertir. Campeonato inglês com Everton e Crystal Palace, vou de vitória do Everton. Já na Espanha, Atlético Bilbao e Girona, tô indo de empate. Para completar, no Campeonato Português, Moreirense e Sporting, vou de vitória do Sporting. Tem também Campeonato Paulista com o clássico do ABC, São Bernardo e Santo André. Enfim, escolha onde você quer apostar, mas não esqueça de fazer seu cadastro agora mesmo na 1xBet. O link está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa. A Lusa venceu o Guarani por 1-0 com gol de Giovanni Augusto de pênalti. A lei do ex mais uma vez fazendo efeito. Com a vitória, a Portuguesa saltou da penúltima colocação na classificação geral, na zona do rebaixamento, para a vice-liderança do seu grupo. Se o campeonato terminasse hoje, teríamos Santos e Portuguesa em um dos mata-matas. Quero falar também que o Guarani, depois da derrota para a Portuguesa, decidiu dispensar o Juliano Camargo, que era o executivo de futebol do clube. A busca do Bugre é por um executivo de futebol mais experiente, de olho na reta final do Paulista e também na Série B do Brasileiro. Quero contar para vocês que o Vitória bateu o Bahia por 3-2 de virada e o torcedor do Vitória aloprou o Bahia, se referindo ao Bahia como o City da Shopee, Manchester City da Shopee, só para vocês entenderem. O Campeonato Baiano tem uma classificação super equilibrada, o líder é a Juazeirense, 14 pontos conquistados, Bahia e Vitória empatados com 13, além do Barcelona, outro clube com 13 pontos, o Jequié já fora da zona de classificação aparece com 10. Bora contar que no Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense empataram em 1-1, jogo no Couto Pereira, o Mastriani abriu o placar, o Bianchi acabou empatando e dessa maneira a nova classificação do Campeonato Paranaense tem o Atlético Paranaense com 22 pontos em primeiro, Curitiba em segundo com 21, o Maringá em terceiro com 20, os 8 primeiros passam à próxima fase. Bora falar sobre o Campeonato Mineiro. Cruzeiro, Atlético e América lideram seus grupos. E se o torneio terminasse hoje, eles estariam às semifinais ao lado do Tombense, que é o vice-líder com mais pontos. Só para você saber, o Campeonato Mineiro tem 3 grupos, os 3 primeiros passam para a semifinal e o primeiro melhor segundo colocado também vai para essa fase de mata-mata com a semifinal. Só para completar, preciso contar para vocês que o América está atrás de um especialista em saúde para cuidar do Benítez, alguém capacitado no mercado que vai estabelecer um cronograma de treinos, de prazos e recuperações para que o Benítez possa estar à disposição do América com mais frequência. Um dos nomes consultados foi de Bruno Maziotti, que recentemente deixou o Corinthians, mas não houve acordo. A saideira do giro de notícias, o São José de São José dos Campos é o time de melhor campanha na Série A2 do Campeonato Paulista, são 23 pontos conquistados em 27 possíveis, campanha bem legal do time que tem Marzagão, ex-volante da Lusa, como um dos seus líderes. Bora falar agora sobre a Record, que detonou a Globo nesse domingo com a exibição do clássico entre Palmeiras e Corinthians, o 2-2 na Arena Barueri. Pico de audiência de 24 pontos, muito bom índice. Só para você ter uma ideia, nenhuma outra emissora nesse domingo, incluindo a Globo, conseguiu chegar a 24 pontos de pico de audiência. A média do jogo foi de 19 pontos contra a média de 13, que
que tinha o Domingão do Luciano Huck no mesmo período. Então, a Record sempre esteve à frente da Globo durante a transmissão do Clássico, que foi dos mais emocionantes. Palmeiras chega a abrir 2-0, Corinthians faz 2-1, tem o Cássio expulso, vê o Yuri Alberto sair de campo sem poder ser substituído, porque o Corinthians já havia feito as 5 substituições, e mesmo com 2 atletas a menos e com o Gustavo Henrique no gol, o Corinthians chega ao gol do empate em cobrança muito bonita do Garro, embora com muitas críticas também ao goleiro Everton. Só para arrematar em relação à audiência, média de 19 pontos para Record, média de 13 pontos para Globo. Na sequência vieram SBT, Band e Rede TV nessa sequência. Bora falar agora sobre o Corinthians e a fratura de Yuri Alberto. O atacante saiu contundido depois de uma entrada muito forte do Murilo. O Yuri não sobe para a disputa de uma bola e o Murilo acaba acertando o joelho direito nas costas do Yuri, que pede substituição na mesma hora, é levado para o hospital e o próprio Yuri faz a divulgação nas suas contas, nas suas redes sociais sobre uma lesão. Ele teve constatado uma fratura no 8º arco costal. Não há uma divulgação de um período de recuperação, embora muita gente já trabalhe com prazo de 4 a 5 semanas. Importante contar que o Cássio, expulso, também saiu sentindo. No lance em que ele divide com o Rony e acaba levando o cartão vermelho, ele tem um trauma no quadril, não se sabe ao certo o tempo de recuperação para o goleiro corintiano, mas já dá para cravar que Yuri Alberto e Cássio estão fora da próxima partida. Queria contar ainda que o Corinthians se complicou no seu grupo, apesar do empate com gosto de vitória. O Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, foi muito pressionado, tomou 2-0, poderia ter tomado mais, e na base do suor, com a camisa pesada que o Corinthians tem, o Timão foi buscar o 2-2. Mas a classificação do grupo é complicada. O Timão está no grupo C e segue na 4ª e última colocação. Grupo C tem como líder o Red Bull Bragantino, 15 pontos conquistados, o Mirassol aparece com 14, a Inter de Limeira aparece com 13 e o Corinthians tem apenas 10. Restam só 3 partidas, ou seja, 9 pontos em disputa. O Corinthians vai precisar ultrapassar 2 times para estar na fase do mata-mata. Os próximos jogos do Corinthians: Ponte Preta em casa, Santo André em casa e Água Santa na condição de visitante. Você acha que o Corinthians passa? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o goleiro Everton, que já foi de seleção brasileira, campeão olímpico também com a seleção, tem sido muito contestado pelo torcedor alviverde. A alegação é de que o Everton não vive uma boa fase e ele foi o grande responsável pelo empate com sabor de derrota diante do Corinthians. Vale a lembrança de que a cobrança de falta do Garro foi distante. O meio argentino até bate bem na bola, tanto que ela toca na trave antes de entrar, mas o Everton estava no lance. Ele, dá para ver pelas imagens que ele tira as mãos imaginando que a bola iria para fora, não foi para fora, acertou a trave e acabou por definir o empate. Diante desse cenário, inúmeros torcedores, centenas, milhares de torcedores do Palmeiras nas redes sociais começaram um movimento pedindo a saída do Everton do time titular. Gostariam que o Marcelo Lomba tivesse uma sequência, até para que o Everton pudesse se concentrar e talvez se recuperar, treinar com mais foco para voltar melhor. Importante contar que não é a primeira vez que o Everton falha na temporada, goleiro que tem oscilado, especialmente nas saídas com o pé. Nesse lance específico nada a ver com o pé, e sim com uma falha de decisão. Só para arrematar, queria contar um bastidor. Na saída da Arena Barueri, o Everton perguntou a um dos seguranças do Palmeiras se tinha muito jornalista na zona mista, que ele não gostaria de dar entrevista. Diante da resposta que sim, o Everton solicitou que mais um segurança o acompanhasse e ele saiu sem falar. Algo que também incomodou torcedores alviverdes, muitos palmeirenses lembrando do goleiro Marcos, que mesmo nas piores falhas, e ele cometeu algumas importantes, sempre deu a cara a tapa. Quero falar agora sobre o Oscar e a chance de um meia atacante voltar para o São Paulo. Importante lembrar que o Oscar tem contrato com o Xangai Port somente até novembro e já se decidiu que não renovará o contrato na China, ou seja, tem o caminho aberto para voltar ao Brasil. A partir de julho ele já pode assinar a partir de junho, já pode assinar um pré-contrato para retornar ao Brasil em janeiro do ano seguinte. O Oscar admitiu em uma entrevista recente que é São Paulino fanático. A frase é a seguinte, abre aspas: sempre fui São Paulino. Meu pai, que morreu quando eu tinha 3 anos, também era. Quando fui chamado para jogar no profissional pela primeira vez, minha mãe e eu choramos. Eu ia realizar o meu sonho e do meu pai de jogar pelo São Paulo. O Oscar também contou que recentemente, num período de férias, o seu filho foi ao estádio do Morumbi para torcer pelo São Paulo. E ele gostaria muito de ir, mas ficou com medo da reação do torcedor. Tudo porque em 2009, quando ainda era atleta do São Paulo, ele decidiu recorrer à justiça para sair pela porta dos fundos.
sob a alegação de que o São Paulo lhe devia uma série de coisas. O Oscar conseguiu a rescisão na justiça, ou uma liminar na justiça, acabou se mudando para o Inter. Depois a justiça determinou que o Inter pagasse uma grana ao São Paulo, mas essa situação nunca foi bem resolvida com o torcedor tricolor. Até por isso queria saber a sua opinião, São Paulino. Oscar de volta ao Morumbi seria uma boa aquisição? Os dirigentes do São Paulo gostam do Oscar, entendem que será uma disputa bem grande, um verdadeiro leilão com vários outros clubes brasileiros pretendendo contratá-lo, mas se houver uma boa avaliação do torcedor para com o nome do Oscar, aí sim os dirigentes do São Paulo podem pensar em contratá-lo. Tricolor que vem de 3 jogos sem vitória, derrotas para a Ponte, para o Santos e empate contra o Red Bull Bragantino, está em busca de contratações. O Oscar seria obviamente só para 2025, até porque na China ele fatura 10 milhões de reais por mês. Tá bom para você? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que deu uma alegria a seu torcedor, vitória por 4-2 de virada contra o Botafogo no Newton Santos. Botafogo que jogou com o time principal, mesmo às vésperas da estreia na pré-Libertadores. O Carlos Eduardo abre o placar com um golaço a favor do Botafogo. O Vasco começa a sua reação com gols de Galdames, o volante chileno recém-contratado, Piton, Verratti e um gol contra do Gatito. Muita gente atribuindo esse último gol ao Verratti, mas a verdade é que a bola bate na trave, nas costas do Gatito e aí sim entra. O Botafogo desconta com mais um gol do Eduardo, um golaço de bicicleta no finalzinho da partida. Importante destacar que o Vasco termina a Taça Guanabara sem derrotas nos clássicos. 0-0 com o Flamengo, 0-0 com o Fluminense e 4-2 no Botafogo. Resultado esse de 4-2 que devolveu o Vasco ao G4, o grupo que se classifica para as semifinais. O Vasco nesse momento aparece na 4ª colocação com 16 pontos ganhos. O Fluminense é o líder com 21, o Flamengo com um jogo a menos tem os mesmos 18 pontos do Nova Iguaçu e o Vasco aparece em 4º. Na 5ª colocação, empatados o Botafogo e a Portuguesa com 2 pontos a menos do que o Cruz Maltino. O Vasco tem mais 2 partidas, pega o Volta Redonda e a Portuguesa, ambos em casa, vencendo os dois, e o Cruz Maltino estará na próxima fase. A vitória é super importante, só espero que a 777 não entenda que por conta desse triunfo não há necessidade de contratações. O Vasco ainda precisa de várias opções para ter um elenco mais recheado. Bora falar agora sobre o Flamengo e uma proposta de 330 milhões de reais na mão do clube. Essa oferta foi feita pela Brax, que é responsável pela comercialização de direitos de transmissão de TV e também de placas de publicidade. E os 330 milhões são para que o Flamengo ceda todas as placas de publicidade dos seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro nos períodos de 2025 a 2029. Então, toda vez que jogar em casa no Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029, o Flamengo cederá o espaço das placas para a Brax. Em troca, o rubro-negro terá direito a 330 milhões de reais. É de longe o maior contrato da modalidade já oferecido a um clube brasileiro. Só a título de comparação, recentemente o Corinthians se vangloriou, enalteceu o fato de ter fechado com a Brax por 240 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 90 milhões de reais a mais para o Flamengo. E aí só para trazer por temporada, o Flamengo teria direito, se aceitar essa oferta, a 66 milhões de reais por ano, contra 48 milhões de reais do Corinthians. Posso pôr outro clube na parada. O São Paulo fechou com a Brax recentemente para ganhar 18 milhões de reais. Ou seja, a proposta que o Flamengo tem em mãos é espetacular, pelo menos na comparação com outros rivais. O Flá ficou de dar essa resposta nos próximos dias e se mostra mais uma vez uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Só para arrematar uma notícia super importante, nesse domingo contei para vocês que o Jornal Dia trazia a notícia de que o Pedro interessa ao Chelsea. Fui consultar uma pessoa da minha confiança que assegura que o Pedro não faz parte da lista do Chelsea e não será contratado nem agora, nem na metade do ano, nem em dezembro. O Chelsea não tem a intenção de contratar o Pedro. Então, é importante trazer esse registro do jogador que é titular absoluto no Fla, vive boa fase, 5 gols em 5 partidas, barrou o Gabigol, não irá ser negociado com o Chelsea, nem haverá proposta. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Não se esquece também de pegar o link que está na descrição desse vídeo. É um link para que você siga a gente no WhatsApp. Mais uma maneira de você não perder nenhuma notificação de vídeo ou de live. Não paga nada? Clica no link, vai abrir uma página de WhatsApp, você passa a seguir o canal do Nicola e eu vou por lá te mantendo super informado. Combinado? A gente se vê, abraço, tchau!